Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos ter uma aula super completa, galera, mas pense numa aula top e completa do assunto envolvido na questão de número 100 da prova do Enem de 2021, Enem PPL ou segunda aplicação, Caderno Amarelo. Galera, é uma questão que é relativamente fácil de ser respondida, mas como vocês sabem que a pegada aqui no canal é diferente, para cada questão do Enem vocês têm uma aula que é do conteúdo envolvido e dos conteúdos adjacentes. Isso vai nos permitir fazer uma abordagem muito ampla e muito vasta. Então, faz o seguinte, ó, já prepara teu caderno, caneta, porque essa questão vai dar o que falar. Lembrando mais uma vez, galera, que essa questão que vocês estão vendo aqui, ela nunca mais vai aparecer no Enem novamente. Ela não vai mais se repetir. Mas o assunto que está envolvido nessa questão, que é o que eu vou trabalhar com vocês, esse sim vai aparecer ainda várias vezes. Então a questão número 100, galera, Caderno Amarelo, Enem PPL 2021, diz o seguinte: o biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo que tem sido utilizado em grande escala no Brasil a partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino. Visando reduzir a competição com a indústria alimentícia, os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez de Bronsted, desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema genérico em que R representa um grupamento alquila qualquer. E aí vocês estão vendo que ele deu um esquema reacional aqui e a pergunta é: a dificuldade mencionada é gerada pela presença de qual grupamento? E aí você tem as opções de respostas. Galera, se o meu objetivo aqui com vocês fosse simplesmente responder a questão, que não é, como é que você mataria a resposta dessa questão? Relativamente simples, ó. Qual é a pergunta da questão? A dificuldade mencionada. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez. É dificultado por causa de quê? Da acidez. A dificuldade mencionada é gerada pela presença de qual grupamento? Quem está gerando a dificuldade aqui, galera, não é a acidez? Qual composto aqui que é ácido? Professor, a gente tem aqui na letra A um ácido carboxílico, né? Vamos até anotar aqui as funções orgânicas. A gente tem aqui na letra A um ácido carboxílico, que é um C-O, que é uma carbonila ligada a uma hidroxila. Aqui na letra B, nós temos uma cetona. Aqui na letra C, nós temos um aldeído, C-O ligado a hidrogênio, aldeído. Aqui na letra D, nós temos um hidrocarboneto. E aqui na letra E, nós temos um composto de função mista. Esse composto aqui, ele apresenta as funções éster. Aqui nós temos esse OH ligado a carbono saturado. Isso aqui seria um álcool. Aqui nós temos um C-O ligado a uma hidroxila. Aqui nós teríamos um outro éster. Então, essas são as funções orgânicas desse composto, galera. Mas o cara quer saber aí na questão quem é o ácido. Quem é o ácido, minha gente? É a letra A. A letra A é o único composto que é ácido, ácido carboxílico. Acabou a questão, ponto final. Ah, era só isso, professor? Sim, em termos de respostas, se o teu objetivo era só buscar a resposta da questão, letra A. Mas eu sei que você está aqui no meu canal porque você quer uma aula dessa questão. Então vamos à nossa aula, vamos estudar com exercícios. Primeiro que essa questão, galera, ela me dá possibilidades de falar muitas, mas muitas coisas para vocês. Eu quero começar falando, é tanta coisa que eu vou organizar aqui para que vocês consigam captar a mensagem.
A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, galera, é de uma reação orgânica chamada reação de esterificação, tá? Essa aqui não tem relação direta com o texto, mas vocês vão entender o contexto do porquê que eu quero falar sobre isso. Reação de esterificação. Tá anotando tudo aí, meu querido aluno? Professor, essa questão nunca mais vai se repetir no Enem. Sim, mas os assuntos que eu estou falando para vocês, esses vão aparecer de novo, pode anotar. Tanto que chove de comentários aqui nos vídeos. Caramba, professor, aquela dica que você deu caiu. Por quê? Porque aqui a gente faz uma pegada diferente. Eu pego a questão e a gente estuda os assuntos envolvidos. Eu até te peço, meu querido aluno, abrindo um parêntese aqui, tenha paciência, por gentileza. Compartilhe esse vídeo, ajuda no crescimento do canal. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito eu trago para vocês, beleza? Manda lá nos seus grupos de alunos que vão fazer a prova do Enem. Reação de esterificação. A reação de esterificação, galera, é a reação que forma éster. O próprio nome já diz, esterificação. Forma éster. Professor, como é que a gente forma um éster? Vamos lá. Para a gente formar um éster, a gente precisa juntar um ácido carboxílico, tá? Um ácido carboxílico. A gente vai misturar com um álcool, então ácido carboxílico mais álcool, e essa reação ela vai produzir éster mais água. Essa é a famosíssima reação de esterificação, tá? Ácido carboxílico, quando reage com álcool, vai produzir éster e água. Professor, pode dar um exemplo dessa reação? Posso dar um exemplo sim, vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui bem bonitinho dessa reação. Eu vou pegar aqui um ácido carboxílico, um ácido aqui com um carbono, HCOOH. E aí eu vou colocar esse ácido carboxílico para reagir com um álcool, HOCH3. Bom, por que essa reação ela produz água? A primeira coisa que a gente se pergunta é como que essa reação produz água? Ela produz água porque você junta aqui ó, o OH do ácido com o H aqui do álcool, ó, e dessa junção vai sair o quê? Vai sair H2O. E aí, como nós formamos então o éster, juntando aqui a ponta esquerda do ácido carboxílico, que resultou HCOO. Aí aqui embaixo, essa ligação que ficou vazia, galera, eu já conecto com o oxigênio do álcool, OCH3, mais o subproduto da reação, que é a água. Beleza? Entendido, povo? Beleza, vamos lá então. Vocês estão vendo que essa reação, eu coloquei aqui uma seta que ela pode ser reversível. Isso significa que essa reação ela pode acontecer de trás para frente. E aí nós entramos em um outro grupo de reações que eu preciso falar para vocês, que é a hidrólise de éster. Hidrólise de éster. Estão anotando aí, gente? Essa aula aqui vai ser bem completa desse assunto. E dou certeza para vocês que isso aqui vai aparecer de alguma forma no Enem. Hidrólise de éster. Existem dois tipos de hidrólise de éster, tá? A hidrólise ácida e a hidrólise básica. Ou, como algumas provas falam, alcalina. É a mesma coisa, tá? Hidrólise básica ou alcalina. Professor, o que é a hidrólise de éster? Vamos lá. Primeiro vamos falar da hidrólise ácida. Sabe a reação de esterificação? Ao contrário? Pois é. Ela é a hidrólise ácida de éster. Então, na hidrólise ácida do éster, você vai pegar o éster, vai colocar ele para reagir com a água, tá? Vai colocar o éster para reagir com a água, e isso em meio ácido, tá? E isso aqui vai produzir ácido carboxílico mais álcool. Vocês puderam perceber que essa reação que eu acabei de escrever na tela, ela é o oposto da esterificação? É verdade, né, professor? Éster mais água voltando do ácido carboxílico e álcool. Então, já grava logo no teu HD interno aí que a reação oposta é a hidrólise ácida de éster, tá?
Por que que é importante, galera, que essa hidrólise ela aconteça em meio ácido? Para que o ácido carboxílico ele se mantenha protonado. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Apesar de que o exemplo é facultativo, porque é basicamente pegar a reação contrária. Então, de qualquer maneira, vamos fazer aqui um exemplo. CH3, aí aqui C dupla O, aí aqui nós vamos ter um CH3 e vamos colocar esse éster para reagir com a água. Colocando o éster para reagir com a água, como que nós faremos aqui a reação? A água, galera, a gente enxerga ela como sendo feita de H e OH, tá? Então é como se a água ela tivesse um H e um OH. Obviamente que a água tem isso aqui, tá? Mas é para facilitar aqui a visualização. E aí o que nós vamos fazer aqui, galera? De uma forma simples e didática, a gente vai quebrar uma ligação aqui, tá? Vamos quebrar esta ligação. E aí, galera, esse OH que vocês estão vendo, ó, a gente vai mandar para cá, para voltar a ser o ácido carboxílico. E esse hidrogênio aqui, nós vamos mandar ele para conectar com esse oxigênio aqui. Como que vai ficar o produto da nossa reação? Vai ficar da seguinte forma. CH3, C dupla O. Aí lembra, aqui a gente colocou o OH, ó, que veio da água, beleza? Colocamos o OH que veio da água, mas o hidrogênio veio e se conectou com esse outro oxigênio, aí a gente volta a formar novamente o álcool. Então essa reação é a hidrólise ácida de éster. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, por que que manter o meio ácido para essa reação é algo importante? Para que você mantenha o ácido carboxílico protonado. Porque olha só, para quem não entendeu o que eu falei isso. O ácido carboxílico, ele é um cara que tem essa estrutura. Vou colocar aqui abaixo, ó. O ácido carboxílico, ele é um cara do tipo CH3, C dupla O, OH. Quando o ácido carboxílico ele é formado em água, ocorre um processo de ionização, porque ele é um ácido, em que ele vai liberar um H+, e vai gerar o seu respectivo ânion, né? No caso aqui, o ânion seria esse ânion aqui, que é o ânion acetato. Esse aumento na concentração de H+, desloca o equilíbrio para a esquerda e favorece a formação do ácido carboxílico protonado, para que você tenha, então, o ácido carboxílico e o álcool. Agora, olha a hidrólise alcalina, galera. O bom da química orgânica não é você decorar as coisas, é você entender e fazer sentido. Na hidrólise alcalina, o que você vai ter? Você vai ter também o éster reagindo com a água. Então, vamos escrever aqui, ó, éster mais água. E a gente vai colocar essa reação para acontecer em meio básico. Aqui você vai formar um sal de ácido carboxílico, mais um álcool. Você vai formar um sal de ácido carboxílico mais álcool. Essa reação que vocês estão vendo aí, galera, ela é a hidrólise básica de éster, hidrólise alcalina de éster. E professor, ela é bem parecida com a hidrólise ácida, pelo que eu estou vendo. A única diferença é que no final nós formamos um sal de ácido carboxílico ao invés de um ácido carboxílico, não é isso, professor? Sim. Vou dar um exemplo para vocês e na sequência eu vou explicar o motivo disso acontecer, tá? Vamos a um exemplo aqui. Exemplo de hidrólise básica, você vai ter aqui HC dupla O, aí aqui a gente vai colocar OCH3 e isso aqui vai reagir com a água. E aí esse meio aqui, ele é um meio alcalino, ele é um meio básico. O que vai acontecer então, galera? É que quando a reação prosseguir, nós vamos formar um sal de ácido carboxílico, tá? Então aqui vai ficar um O-, só lembrando o seguinte, esse meio aqui, ele é um meio básico. A gente sabe que no meio básico sempre existe um cátion que está acompanhando esse OH-. Vamos supor que esse cátion seja o Na+, tá?
Sendo esse cátion Na+, esse ânion do ácido carboxílico vai estar acompanhado aqui, então, do seu cátion, que é o sódio, e como subproduto da reação você vai ter um álcool. O álcool aqui, nesse caso, é um álcool com um carbono. Então, esse aí seria o produto da nossa reação. Então, reparem que as duas reações são muito similares. Uma produz ácido carboxílico, a outra produz sal de ácido carboxílico. Qual é a explicação para a segunda reação produzir sal de ácido carboxílico? Porque pensa comigo o seguinte, galera, essa reação ela até poderia produzir um ácido carboxílico, mas como o meio está básico, vem comigo para cá. Ó. Como o meio está básico, a gente sabe que o meio básico ele é um meio que tem muito OH-, tem muita concentração de OH-. Um meio que tem muito OH- tem baixa concentração de H+. E essa baixa concentração de H+, vai favorecer um deslocamento de equilíbrio para a direita, na ionização do ácido carboxílico. E esse deslocamento para a direita favorece a formação do ânion do ácido carboxílico. E esse ânion do ácido carboxílico, se combinando com um cátion, que já está aqui no meio, um cátion metálico, você acaba formando então um sal de ácido carboxílico. Essa aí, galera, é a hidrólise básica de éster. Um detalhe importante, a hidrólise básica de éster, ela é muito conhecida nas reações orgânicas com o nome de saponificação. A reação de saponificação, vocês devem se lembrar que é a reação que forma sabão. Então, a reação de saponificação, ela é uma hidrólise básica de éster, mas nem toda hidrólise básica de éster é uma saponificação. Mas por quê, professor? Porque para você formar o sabão, para ter a característica saponácea, o teu sal de ácido carboxílico ele precisa ter uma cadeia longa. O sabão ele é isso, tá, gente? Ele é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Sal de ácido carboxílico de cadeia longa a gente chama de ácido graxo, sal de ácido graxo. Ácido graxo significa ácido carboxílico de cadeia longa. Então, quando você faz uma reação utilizando um éster de cadeia longa com água, você vai formar um sal de ácido carboxílico mais álcool. Então, para ter essa saponificação, você vai precisar de um éster de cadeia longa. Ésteres de cadeia longa, quando a gente fala de éster de cadeia longa na bioquímica, a gente está falando de triacilgliceróis, galera, que são os triglicerídeos. Em várias aulas aqui do canal, né, em outras questões do Enem também, já falei várias vezes para vocês sobre a estrutura dos triacilgliceróis. Então, basicamente, a saponificação consiste em eu pegar um óleo ou gordura, ou seja, eu preciso de uma fonte de éster, esse óleo ou essa gordura vai ser colocada para reagir com a água em meio alcalino. E o que vai acontecer aqui, galera? Nós vamos formar um sal de ácido carboxílico, que é o sabão, e nós vamos formar como subproduto o glicerol, que é um álcool derivado do triacilglicerol. Então, galera, essa reação que vocês estão vendo aqui, ó, é a tal da reação de saponificação. Óleo ou gordura reagindo com base em meio aquoso vai produzir sabão e glicerol. Essa reação é chamada reação de saponificação. No caso da questão, o texto dela fala sobre o biodiesel e ele é produzido a partir da reação de transesterificação. Professor, que reação é essa reação de transesterificação? Vamos pegar aqui um quadro limpo, em branco, para eu explicar melhor para vocês essa reação. Essa reação, galera, chamada transesterificação, ela, se a gente fosse traduzir, significa mudança de éster. Então, transesterificação é quando você coloca um éster para reagir com um álcool e essa reação ela vai produzir um outro éster e um outro álcool. Daí o nome transesterificação. Éster mais álcool produzindo éster mais álcool.
Como é que funciona essa reação, galera, no caso da formação do biodiesel, tá? Na formação do biodiesel, nós vamos ter uma fonte de éster, que é um óleo ou gordura, Esse óleo ou essa gordura, nós vamos colocar ele para reagir com álcool, pode ser metanol ou etanol. Vamos colocar aqui, por exemplo, metanol. Tá? Essa reação vai acontecer em meio básico, tá? Isso aqui não é hidrólise de éster, tá, gente? É uma outra reação. E essa reação vai formar um novo éster. Esse novo éster vai ser o biodiesel, e o subproduto vai ser o álcool. E no caso, o álcool formado aqui, ó, é o glicerol. Como é que funciona essa reação na prática, professor? Vamos lá. Primeiro eu preciso que você desenhe aqui comigo, meu querido aluno, a estrutura de um triacilglicerol. Já mostrei para vocês também em vídeos anteriores aqui do canal como é que é a estrutura dessa molécula, tá? E é muito importante você treinar química orgânica assim, galera, desse jeito que eu estou mostrando aqui, ó, nos desenhos. Desenhando as estruturas, montando as estruturas, é isso que gera o aprendizado na química orgânica. Se você pegar só um livro e abrir, você vai ver as estruturas, você vai entender, mas você não vai aprender de verdade. Então, química orgânica, ó, é desenhando estrutura mesmo, tá? Então, você desenha aqui, ó, vem comigo desenhando, por isso que eu não estou com pressa aqui no vídeo, eu quero que você pegue teu caderno e vá acompanhando comigo que a gente está estudando, tá? Responder a questão, eu já respondi faz tempo. Está estudando a questão. Isso aqui que vocês estão vendo, galera, é a estrutura de um triacilglicerol, tá? Isso aqui é um triacilglicerol. Algumas pessoas chamam de triglicerídeo, triacilglicerol ou triglicerídeo. Esse triacilglicerol, galera, ele pode ser um óleo ou uma gordura. Vai depender, eu já falei para vocês também em vídeos anteriores aqui no canal, hein? Tá? Para não ficar muito repetitivo. Quem está acompanhando a saga já sabe disso aqui. R1, R2 e R3, para isso aqui ser um óleo ou uma gordura, vai depender do grau de insaturação aqui dessas cadeias carbônicas. Se R1, R2 e R3 forem cadeias carbônicas saturadas, isso aqui vai ser uma gordura. Se R1, R2 e R3 forem cadeias insaturadas, isso aqui vai ser um óleo, tá? E aí a gente vai colocar isso aqui para reagir com o metanol, né? Só que essa reação para acontecer, eu vou precisar de 3 mols de metanol. Então, eu vou desenhar aqui a fórmula do meu amigo metanol 3 vezes para a gente fazer, então, a transesterificação. Já que o meu composto é um triéster, eu preciso, então, de 3 moléculas de metanol, tá? Essa reação aqui acontecendo em meio básico. Como é que vai proceder aqui, galera? Então, nós vamos precisar quebrar essas ligações aqui do éster para formarmos novos álcoois, tá? De uma maneira didática, me preocupando apenas com o entendimento, ó, vamos supor que a gente quebre essa ligação bem aqui, ó. Se a gente quebrar a ligação aqui, cada hidroxila dessa, ó, cada hidroxila vai ser colocada nesse carbono onde houve a quebra, ó. Então, você pega essa hidroxila, coloca nesse carbono aqui onde houve a quebra. Pega essa hidroxila, coloca nesse carbono onde houve a quebra. Quando você fizer isso, galera, o que você vai formar? Vem comigo aqui, ó, tá? Ó, eu vou escrever essa parte da molécula, ver se você consegue entender como é que eu estou fazendo. CH2 tracinho, aqui CH tracinho e CH2 tracinho. Vocês entenderam que esse pedacinho da molécula que eu desenhei é esse aqui, ó, que quebrou? Aí, cada pedacinho desse você coloca um OH, tá? Você vai, coloca um OH aqui, coloca OH, coloca OH. Isso que você acabou de formar, galera, é o glicerol, que é o subproduto da reação. E o glicerol, que é o subproduto da reação de transesterificação, ele é uma matéria-prima muito importante na indústria de cosméticos, né? Tem muita coisa aí que acaba usando o glicerol. E professor, e o biodiesel? Vamos lá então, ó. Aqui, a parte esquerda, a parte direita do éster, né? Do éster que começou a reação, vocês viram que ele ficou meio despedaçado, ó. É como se eu colocasse só o pedaço que sobrou da quebra. OC≅OR1. Aí aqui o pedaço de baixo do meio da molécula ficou OC≅OR2. E o pedaço aqui de baixo ficou OC≅OR3. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ó,
Peguei essa metade aqui, ó, direita da molécula e quebrei. Aí, esse grupo metila aqui do álcool, você vai jogar ele justamente nessa ponta aqui para fechar, ó. Fecha essa ponta aqui com o grupo metila, fecha aqui com uma metila e fecha aqui com uma metila. Pronto, você formou 3 moléculas de éster. Essas 3 moléculas de éster que nós formamos aqui, galera, é o biodiesel. E, professor, então o biodiesel é um éster. Posso afirmar que o biodiesel é um éster? Sim, galera, o biodiesel é um éster. Assim como a gordura, o óleo, também é um éster. Por isso que o nome da reação é transesterificação. Você está mudando o éster. Um éster virou outro éster. Eu já havia falado para vocês em vídeos anteriores aqui do canal, quem acompanha a saga vai lembrar dessa curiosidade, né? Professor, mas se o óleo de cozinha é um éster e o biodiesel é éster, por que a gente não pega óleo de cozinha e mete logo no tanque do caminhão, já que ele vai queimar um éster? É porque aqui, galera, o triacilglicerol é uma única molécula que tem 3 cadeias muito longas. Então significa que você tem uma molécula aqui com muitos carbonos e que o motor do veículo não consegue oxidar, ele acaba gerando uma combustão fuliginosa. Você já deve ter visto na rua carros soltando fumaça branca. Aquela fumaça branca é quando o veículo está queimando o óleo, né? O óleo do motor. Algum problema mecânico aconteceu, ele está queimando o óleo do motor. Porque como a cadeia é muito longa, galera, você não consegue oxidar esse óleo, queimar ele com facilidade. Quando você faz a transesterificação, você transforma uma única molécula, que é um triéster, em 3 ésteres e a cadeia carbônica é menor. Aí o motor do carro já consegue queimar sem mais adaptações. Essa é a reação de transesterificação. Dito tudo isso, vamos voltar novamente lá para a questão? Tem outras coisas que eu consigo extrair aqui desse texto para passar para vocês como conhecimento. Olha só o que ele diz. Visando reduzir a competição com a indústria alimentícia, ou seja, para não precisar competir com a indústria alimentícia que produz óleo comestível. Aí, poxa, vamos usar esse óleo para produzir biodiesel? Os óleos de fritura, quer dizer, aquele óleo usado, estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Claro, quando você fala então em usar óleo de fritura, você já entende. O óleo de fritura ele pode ser usado tanto para fazer sabão na reação de saponificação, como para fazer biodiesel na reação de transesterificação. Só que olha o que ele fala. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez desenvolvida durante o processo de degradação do óleo. Professor, o que seria essa acidez resultado da degradação do óleo? Galera, dá uma olhada aqui, ó. Essa molécula central que vocês estão vendo, ó, isso aqui é um triacilglicerol. Ele só está escrito de um jeito estruturalmente diferente do meu. Mas se vocês olharem para cá, ó, reparem, um éster e um éster. É um triéster. E está aqui a cadeia longa, ó, R1, R2 e R3. Então isso aqui, gente, é um triacilglicerol. É um lipídio, é um óleo, uma gordura, enfim, é um triacilglicerol. E aí ele está mostrando aqui um negócio que eu achei bem interessante, que é a rancidez hidrolítica e rancidez oxidativa. O que é essa rancidez? Vamos falar um pouquinho sobre isso, galera. A rancidez nada mais é do que a deterioração da gordura, que constitui um importante problema técnico nas indústrias de alimentos. Ou seja, os alimentos eles têm gorduras. Essas gorduras, galera, quando elas se degradam, elas vão gerar um ranço, né? Um gosto de ranço, como as pessoas falam, enfim. É a rancidez característica da gordura. Existem 2 tipos de rancidez. Aqui é uma parte mais técnica, que não necessariamente você precisaria saber detalhes, mas como eu falei para vocês aqui, o vídeo tem que chover de conhecimento para valer o teu like. Rancidez oxidativa é causada pela autooxidação dos triacilgliceróis com ácidos graxos insaturados por oxigênio atmosférico. Ou seja, galera, a rancidez oxidativa, o oxigênio, o próprio oxigênio atmosférico, ó, que ele está mostrando aqui na imagem, ele quebra as insaturações. Aqui onde estão as insaturações, ele quebra isso e acaba transformando isso em aldeídos, em cetonas, em ácidos carboxílicos, em hidrocarboneto. E esses ácidos carboxílicos promovidos aqui nessa quebra aumentam a acidez do meio. Isso, galera, explica primeiro a resposta da questão. Volto mais uma vez ao começo do vídeo. Por que a resposta é ácido carboxílico?
porque o ácido carboxílico é que acidifica o meio, ele fala que a degradação é causada pela acidez. Azeite de oliva. Quando você vai no supermercado comprar um azeite de oliva, a gente sabe que na prateleira tem dos mais diversos preços. Tem aquele bem baratinho, que geralmente é um óleo composto, esse eu não recomendo você consumir. O óleo composto nada mais é do que uma mistura de óleo de soja com azeite de oliva. Ele é muito barato, mas porque tem óleo de soja. Aí tem aquele azeite normal, aí tem um azeite virgem, tem um extra virgem, então os preços eles vão aumentando. Bom, o aumento do preço, óbvio, é causado pela qualidade do azeite, pela qualidade produtiva, pela qualidade da azeitona, pelo local onde ele é importado, tudo isso, tá? Não vou levar em consideração. Eu quero que da próxima vez que você for ao supermercado, você leia o rótulo da embalagem de azeite. Geralmente vai estar uma informação assim, acidez máxima, e ele vai dar um valor ali de acidez máxima. Os azeites mais caros, que são os mais nobres, eles têm geralmente uma acidez mais baixa. E acidez mais baixa significa que o ácido graxo que compõe aquele azeite, que é um óleo, tem muitas insaturações, ele ainda não sofreu muita oxidação para ele virar ácido carboxílico e aquilo acidificar o azeite. Ah, professor, então peraí. Se eu pego a embalagem do azeite mais baratinho, aquele azeite mais baratinho ele vai ter um índice de acidez maior, não é verdade, professor? Sim. Por que ele vai ter um índice de acidez maior? Porque aquele ácido graxo do azeite, uma boa parte dele, ó, já sofreu rancidez oxidativa, já reagiu com o oxigênio do ar, acabou virando ácido carboxílico. O ácido carboxílico aumenta a acidez do meio, isso faz com que aquele azeite tenha um índice de acidez mais elevado. Vocês podem reparar que os azeites mais baratos, eles vêm com uma embalagem mais simples, geralmente uma embalagem transparente, e tudo isso, galera, afeta no grau de acidez, porque a embalagem transparente, ela permite a entrada de luz e a luz ajuda nesse processo oxidativo. Vocês podem perceber que aqueles azeites mais nobres, aqueles azeites que custam os olhos de la face, né? Literalmente custam os rins, né? Vai lá, tem que deixar teu fígado, teu estômago, tem que deixar teu corpo lá para tu poder comprar aquele azeite? Pois é. Aquele azeite ali, galera, que é mais caro, ele vem numa embalagem totalmente opaca, você não consegue muitas vezes nem olhar o líquido lá dentro. E essa embalagem opaca, ela serve para quê? Para proteger da entrada de luz, para proteger da entrada de outros agentes. É um azeite muito bem vedado para evitar a entrada de oxigênio. O processo de fabricação daquele azeite é na ausência de oxigênio. Tudo isso os caras pensam para ter um grau de acidez mais baixo possível, para quando você usar aquele azeite, ele tá com uma acidez baixa, porque o ácido graxo ali, que tem saturação, porque é um óleo, não sofreu degradação. Vale ressaltar que mesmo aquele azeite ultra mega caro, você usando ele por um tempo, né, vai usando, abre e fecha, a tendência é que o grau de acidez dele vá aumentando, mas claro, nada que vá comprometer de forma significativa a qualidade do azeite, tá? E a gente tem aqui a rancidez hidrolítica, que como eu coloquei aqui, é causada pela hidrólise da ligação éster por lipase, que são enzimas, ou agente químico na presença de umidade. Ou seja, basicamente aqui a gente tem enzimas que atuam nessa reação, formando outros compostos, também ácidos carboxílicos aqui, ó, e esse outro composto de função mista. Então a gente consegue perceber que tanto a rancidez oxidativa como a rancidez hidrolítica, elas produzem ácidos carboxílicos e isso acaba aumentando a acidez dos lipídios. Então, uma forma que a gente observa de avaliar a degradação de um lipídio é, dentre outras maneiras, pelo seu grau de acidez. O que vocês acharam desta aula, meus queridos alunos? Contem para mim aqui nos comentários. Gostaram da pegada do vídeo? E se eu contar para vocês que todas as resoluções de Enem aqui no canal são assim, ó. Cada questão, galera, é uma aula. E isso aqui, gente, é o filé do filé para quem estuda por questões. E nem só para quem estuda por questões, para todo ser humano que vai fazer a prova do Enem, ó. Isso aqui faz toda a diferença, porque como eu falei,
Essa questão 100, ela nunca mais vai se repetir no Enem, mas reação de esterificação vai cair, hidrólise ácida de éster, hidrólise básica, saponificação, triacilglicerol, essa curiosidade do azeite, alguma coisa disso que eu falei pode estar na tua prova. Meu querido aluno, se você se sentiu ajudado neste vídeo, eu gostaria de pedir uma imensa retribuição para você ajudar a educação do nosso país, que é deixando o like no vídeo, deixando um comentário aí, fala para mim o que você achou, sugestões, coloquem tudo aqui, eu leio todos os comentários. Vou ficando por aqui e muito em breve eu volto com vocês para a gente fazer um novo estudo aí das questões do Enem PPL de 2021, Caderno Amarelo. Grande abraço a todos, minha galerinha, até a próxima. Valeu!